Seja bem-vindo ao último episódio dessa temporada, onde nós mergulhamos no livro de Êxodo. Esse seu podcast que está em todas as plataformas digitais, e inclusive nessa que você está assistindo agora. Já curtiu, já compartilhou, já enviou para alguém que precisa conhecer mais da Bíblia e, sabendo mais da Bíblia, vai conseguir ler um pouco melhor tudo que está acontecendo ao nosso redor. A gente está chegando no último episódio dessa temporada. Eu estou com a mesa aqui recheada de autoridades, com pessoas que fizeram viagens internacionais, já citamos no episódio passado, e estamos também com pessoas de outros países, ou melhor, uma pessoa de um outro país que está conosco. E eu já vou começar apresentando a bancada, começando com ele, nosso líder espiritual, sabedor da teologia e conhecedor da palavra de Deus. Pastor Saulo, manda o seu alô para todo mundo. Alô, galera, privilégio estar com vocês e participar mais uma vez aqui do podcast, além do sábado, tá? Salve, salve aí para todo mundo, um grande abraço por você e gratidão por você estar acompanhando e compartilhando com a gente aí o estudo da palavra de Deus. Coisa boa, Pastor Saulo. E ela que esteve no episódio passado, o penúltimo episódio, Axa, por favor, você diretamente aí do estado do Rio de Janeiro, mas estava recentemente no Chile. A gente comentou no episódio passado. Manda o seu salve, manda o seu alô. Olá, pessoal de casa. Bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo do horário em que vocês nos ouvem. É um imenso prazer estar aqui novamente com vocês, dessa vez fechando com chave de ouro a nossa temporada. E eu, mais uma vez, estou aqui e bem ansiosa para o que vai acontecer nesse podcast, porque me disseram que esse tema promete. Promete. Daqui a pouco, no meio do podcast, eu vou te fazer uma pergunta. Ai, meu Deus. A gente fez uma promoção que a Axa estava solteira no episódio passado. E eu quero saber se já teve contatinhos, já teve gente aí querendo fazer uma viagem com você. Pretendentes. Não plural, tá bom. Tá bom? Depois Ok. você conta pra gente. E nós Ok. estamos com ele, Abel. Abel, manda seu alô e já fala de que país você é, o que é que você está fazendo aqui em Niterói, seu estado civil, por favor. Obrigado, pastor. Saudações a todos que estão em casa. Eu venho de Moçambique, que é o país em que nasci e cresci, e estou aqui em Brasil, aqui em Niterói, fazendo o mestrado na UF. Estou fazendo o mestrado em Engenharia de Biosistemas e em Moçambique eu me graduei em Engenharia Alimentar. E está a ser muito legal estar aqui com todo o pessoal. E estou solteiro. E é isso. À procura, Abel, à procura de uma brasileira. Isso, à procura. Coisa boa, então. Qual é o seu Instagram? Abel Limpo. @Abel Limpo. Limpo. Limpo, isso. LIMPO? Isso. Exatamente. Então, olha, se você quer namorar com um moçambicano, por favor, entre em contato nesse Instagram. Tá vendo aí, Axa? Fica o exemplo da postura, da atitude. Gente, pergunta antes da oração. E aí, já na sequência, eu já vou pedir para que vocês dialoguem. Vou pedir para o Abel fazer a oração, mas eu já vou fazer a pergunta. Vocês já pediram algo impossível para Deus? Não responda ainda? Abel, peça a bênção, por favor. Vamos orar? Soberano Deus, soberano Pai que nos altos céus habita, graça te rendemos porque o Senhor é bom e seu amor dura para sempre. Amém. Estamos aqui, ó Pai, mais uma vez para estudarmos a sua palavra. Ó Pai, permita com que tudo que nós vamos aprender aqui possa ser, ó Pai, uma lição e que nós possamos levar e colocar em prática, ó Pai, que não seja só de nosso falar, mas que seja, ó Pai, de nossos atos, que nós possamos mostrar essa mensagem àqueles que ainda não ouviram, Pai. Amém. São graças que temos que render nessa hora, em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém, amém e amém. E aí, já pediram alguma coisa impossível para Deus? Já pedi. Já pediu, pastor? Já Pode pedi, contar? já Não? pedi, posso. Eu pedi para Deus que eu conseguisse vender em uma semana o valor que eu precisava para pagar um semestre da minha faculdade de teologia. E Deus atendeu, embora fosse impossível.
Pastor, o Era algo senhor seria mais ou menos quanto aí? Ah, Um semestre em reais Naquela hoje? época, 7.000. Hoje, 7 mil semestre inteiro, não? o semestre. Hoje seria mais ou menos quanto? Hoje deve estar em torno de uns 10, 12 por aí, né? Em uma semana de venda. Uma semana. Gente, para você que não sabe, o pastor está falando da venda de livros, que na Igreja Adventista do Sétimo Dia a gente chama de colportagem. Isso quer dizer que ele teria que vender não 10 mil reais. 20 mil. Ele tinha que vender 20 mil para ele ter 10 mil de lucro. 10 mil de lucro. Mais ou menos, né? É bastante. Ainda hoje, nos nossos padrões, é bastante. É algo impossível. Eu também já fiz alguns pedidos para Deus impossíveis, e o meu pedido impossível foi a minha filha. A gente já tinha passado por alguns abortos, e foi num sequencial, a gente perdeu, foram os gêmeos, o primeiro, depois a gente foi perdendo, e eu fiz um pedido para Deus que era que ficasse ali, né, que desse continuidade, e esse é o privilégio de ter meu pequeno milagre, que é a minha filha Liz, que eu amo demais. Deus nos abençoe. Abel, alguma vez? Já. Inclusive, para vir aqui no Brasil, foi mesmo um pedido que eu fiz a Deus, que me pareceu impossível, mas consegui ver que nas mãos de Deus nada é impossível. Porque eu terminei a graduação já faz uns 3 anos, que não conseguia nenhum trabalho. No meu país é bem complicado achar um trabalho. Aí eu pedi a Deus, gostaria de fazer um mestrado no Brasil, gostaria de conhecer o Brasil. E para a condição, ou o estado de financeiro dos meus pais, e meu estado financeiro, não era possível poder vir ao Brasil, porque precisava por aí, em reais seriam quase 5 mil reais. E em metical seriam por aí quase 600 mil meticais. O que seria meio Meticais é o nome da moeda de de Moçambique. Moçambique, isso. O que seria meio impossível, porque os meus pais não tinham condições, não têm condições para poder custear essas condições de poder vir para o Brasil. E aí surgiu a oportunidade de fazer a pós-graduação na UF. Participei durante os processos seletivos, e aí eles colocaram o dia em que tiraria os resultados, que seria dia 17 de fevereiro. Aí eu fiquei muito ansioso para poder ver os resultados, se eu poderia passar para vir estudar no Brasil. Dia 17 eu fiquei todo dia no celular e nada chegou. Nenhuma mensagem no e-mail, nem no WhatsApp, em nenhum lugar. Aí eu fiquei, talvez era um pedido impossível mesmo, que Deus não poderia atender. Mas no dia 23, de repente apareceu o e-mail e fui aprovado. E na lista dos aprovados eu era o único estrangeiro que havia sido aprovado para fazer o mestrado nesse curso, e foi um dos melhores dias. E eu vi que Deus realiza realmente algo impossível que nós achamos que nós mesmos não conseguimos, e Deus faz milagres. Coisa boa de ouvir, né? Que coisa boa de ouvir as vitórias daqueles que buscam a Deus. Veja, Moisés pediu algo impossível, porque ele pede para ver a glória de Deus. Eu lembro de uma história de um imperador, o imperador Trajano, conversando com um rabino judeu, e ele perguntou, José, que era o nome do rabino, você pode me mostrar seu Deus? E ele falou assim, como é que eu vou mostrar meu Deus? Meu Deus não pode ser visto. E ele falou assim, então como é que você pode acreditar em um Deus que você não vê? E aí José falou assim, vamos aqui para fora, Trajano, vamos dar uma volta no seu jardim. Eu vou te mostrar um dos representantes do meu Deus. E disse que ele chegou ali no meio do jardim, era o horário de meio-dia, e ele pediu para que Trajano olhasse para o céu e pudesse fitar o sol com os olhos. Trajano olha para cima e não consegue, e se incomoda com a luz e diz, eu não consigo olhar para ele. Então José diz, veja, se você não pode ver um dos representantes do meu Deus, como você acha que terá condição de ver o meu Deus em sua glória? Moisés pede exatamente isso, Senhor, eu quero ver a tua glória, e esse é um pedido muito impactante. O que acontece posterior a isso é que ele vê as costas de Deus, ele vê a luz, ele desce em brilho perante o povo, e em brilho perante o povo se assusta com tudo que estava acontecendo, porque era uma ação sobrenatural, e é sobre isso que a gente vai conversar. Imagina, o povo, Êxodo 32, tinha acabado de construir o bezerro de ouro, já tinha acontecido todo esse momento, e agora Moisés volta da presença de Deus.
Então, o que é a grande vitória na caminhada não é a força do povo, né? Mas é a presença de Deus. Como a gente pode ver a glória de Deus nos dias de hoje? Lembrando que a nossa vitória na caminhada não é a força que encontramos, mas é a nossa permanência na presença de Deus. Me conta, como a gente pode ver a presença de Deus e não ser consumido? Coloco aí para Axa, Pastor Saulo, Abel. Tá bem, quer começar aí? Pode. Tá para hoje. Primeiras damas. Vamos lá. Interessante, né? Os discípulos também tiveram esse mesmo desejo, né? Senhor, mostra-nos o Pai. E aí Jesus disse assim: eu estou tanto tempo com vocês e vocês pedem para ver o Pai? Quem vê a mim, vê o Pai. Né? Então, toda vez que o ser humano desejou ver Deus, ele se apresenta com características humanas. Isso porque, lá em Gênesis, a Bíblia diz que nós somos feitos à imagem e semelhança de Deus. Então, talvez eu esteja até respondendo um outro questionamento que possa surgir ao longo do nosso bate-papo aqui. Mas na minha opinião, a minha conclusão, a conclusão que chego é: o ser humano sempre vai pedir para ver Deus ou vai desejar ver Deus porque ele se distanciou da imagem e semelhança dele. Pastor, explica um pouco melhor isso. Então, olha só, nós somos criados à imagem e semelhança de Deus, com capacidade de amar, com capacidade de justiça semelhantes à de Deus, com características físicas semelhantes à de Deus. Mas o pecado destruiu em nós parte dessa imagem. E nós já somos distantes, nossa imagem já se distancia do ideal, já se distancia de Deus, e por isso nós desejamos ver Deus, estar em contato com Deus. E há um detalhe muito interessante que eu percebo aqui, que quanto mais próximo você estiver de Deus, mais semelhante você vai se tornar dele. Quanto mais próximo você estiver de Deus, mais semelhante. Então, a Bíblia diz que Moisés foi o homem considerado mais manso da terra. O camarada Sabe? que matou. O camarada que matou alguém lá no Egito, né? Então, veja só, um dado momento da vida de Moisés, ele se aproxima de Deus, ele aproveita o deserto para se aproximar de Deus, para oferecer sacrifícios, né? Ele se aproxima tanto de Deus que ele quis ver Deus, e aí essa proximidade, essa comunhão de Moisés com Deus faz com que Moisés cultive características que nós encontramos só em Deus. Vou deixar a pergunta para a gente discutir após os nossos comerciais, no segundo bloco do último episódio. E a pergunta é simples. Simples, mas difícil. Quando eu me aproximo de Deus, eu necessariamente preciso passar pelo deserto? Pausa, segura, porque tem muita coisa para a gente discutir e a gente volta daqui a pouco no seu podcast, o melhor de todos. Fica aí. Fala, galera do Além do Sábado. Tá no ar a nossa agenda Além do Sábado e pode acreditar que tá imperdível. Tem evento, projeto e tem propósito, tudo pensado para fortalecer a sua caminhada com Deus. Então já prepara o coração, anota tudo aí e vem com a gente nessa jornada de fé e transformação. Tem lançamento bom chegando por aí, então muda o som. Agora sim. Você já parou para pensar como ainda tem poucas opções de jogos de tabuleiro com temática cristã? A gente também. E foi por isso que nasceu a Eclésia Jogos, para criar experiências que sejam divertidas, inteligentes e cheias de propósito. E o primeiro lançamento já está vindo aí. Éden, Tutores da Criação. Um jogo de cartas rápido, fácil de aprender e com aquela dose certa de estratégia para deixar tudo mais emocionante. Perfeito para jogar em família, com amigos ou até no grupo da igreja. Segue agora, @eclesia.jogos no Instagram e não deixe nenhuma novidade passar, porque o Éden é só o começo. Vem com a gente nessa! Segue a gente nas redes sociais e fica por dentro de tudo que rola por aqui.
Instagram, TikTok, YouTube, Spotify, tudo com @além-do-sábado. E essa foi a agenda de hoje. A gente se vê, ou melhor, a gente adora junto, porque viver com Deus não é só no sábado, é além do sábado. Mas, ô Abel, qual é a preferência de mulher, Abel? Tem que ser da mesma altura? Você não liga pra Da isso? mesma cor, como é que é? Não ligo muito por isso. Quer Pode ser grande, maior que você. acadêmica, não acadêmica? Maior Que seja temente a Deus. Hã? Que seja temente a Deus. Talvez seja a única, como posso dizer, única característica que eu pedisse para uma Que mulher. fosse temente a Deus. Boa cozinheira, sua mãe é boa cozinheira? Minha mãe é boa. Tem algum prato que você gosta mais? Um prato que ela mais preparava, que acabei adotando, ou que mais gostei, ou que eu mais gostava, né? Até provar vários que eu provei aqui no Brasil, era arroz com feijão. Arroz com feijão? Isso, É o prato que ela fazia bem. ela que fazia muito bem. E O simples bem feito, né? Era um prato que ela fazia muito nos dias festivos. Aí era bem legal. Entendi. Bom. Tá bom. Estamos aqui em uma conversa maravilhosa, conhecendo um pouco da cultura e da história do Abel. E o Abel estava contando aqui que o prato que ele mais gostava, que a mãe dele fazia muito bem, feijão com arroz. É a história do básico bem feito, né, Abel? Perguntamos também pro Abel qual é o tipo de mulher que ele está interessado, gente. E aí, Abel, qual é o tipo? Conta aí pro pessoal. Agora a gente já está gravando. Ok. Que não tenho tantas escolhas assim. É uma das características que eu procuro é que seja uma mulher temente a Deus. Diz que seja temente a Deus, as outras coisas é possível organizar. Boa, boa, boa. Axa, você que também está solteira, qual é o tipo de homem que você está procurando? Tem um perfil mais alto, mais baixo? É da área do direito? Não pode não ser da área do direito? Nossa. Olha lá, tá vendo? O homem é Parou simples, pra né? pensar. O homem é simples, né? O homem fala assim, Temer a Deus, tá bom. meu Deus, tá certo. Aqui já tem uma lista. Eu acredito que. Assim, eu sou uma pessoa que gosta bastante de viajar. Eu gosto de não ficar muito num lugar só. Não que eu seja nômade, mas assim, eu quero uma pessoa aventureira, como eu. Uma Que seja pessoa... desbravadora. Nossa, e olha, que começou a ajudar a gente, né? Começou a ajudar você que está procurando aí uma mulher temente a Deus, aventureira, que gosta de desbravador. Exato. É porque Tá eu bom. respiro desbravador. Pastor Saulo, eu acho, inclusive, a gente podia fazer um episódio, Ah. o Tinder Gospel, um Tinder cristão. Jesus. Sabe, a gente podia Já fazer tá um episódio viajando, especial, uma live dos solteiros, entendeu? Pra gente poder discutir esse assunto. A gente pode trazer a Hélida para participar, quando ela vier de São Paulo para cá. A gente coloca aqui, traz a Rose. Então a gente pode fazer aqui para juntar, né? Esses corações que estão precisando encontrar um grande amor. Mas volta a pergunta, gente. Nós voltamos ao episódio num clima muito mais descontraído, porque a gente estava aqui conhecendo um pouco mais do Abel. Mas eu pergunto para você, então, quando a gente se aproxima de Deus, quando a gente começa a ser parecido com Ele, necessariamente precisa vir um deserto, precisa vir dificuldades. E aí? Então, pastor, Puxa o microfone, vai, acompanha contigo. eu acho muito interessante a questão porque, a priori, nós encontramos uma situação. Como é que o povo de Israel chega ao deserto? Primeiro, eles já haviam se esquecido de Deus. Uhum. E quando eles começam a clamar a Deus, o desejo de estar próximo de Deus, houve a necessidade deles passar pelo deserto. E eu penso que é necessário passar pelo deserto quando nós nos aproximamos a Deus
para podermos ser aprovados se realmente as nossas intenções de estarmos próximos de Deus são intenções verdadeiras ou não. Dado muito interessante que nós vimos nessas lições todas que passaram, foi mesmo o deserto era para serviu como se fosse um fogo para purificar o ouro. Havia necessidade que existisse esse fogo para purificar este ouro, para que seja um ouro brilhante. E neste caso o ouro era o povo de Israel. Estava nesse deserto para ser aprovado, para ter este brilho que Deus desejava com que o povo tivesse. Cara, que excelente essa fala do Abel, né? Às vezes a gente desqualifica as dificuldades da vida porque nós queremos viver somente em bonança, em não termos dificuldades. E a gente encontra muito isso nas pregações de internet, a gente encontra isso muito em textos, quer dizer, que são colocados no contexto espiritual. Se você segue a Deus, você não vai ter mais problema, né? Antes eu tinha uma moto, agora eu tenho um carro, antes eu morava num casebre, agora eu moro num apartamento de frente para o mar. Então essa ideia de bonança que vai, ao se aproximarmos de Deus, mesmo ao nos parecermos com Ele, parece que é a glória das riquezas e esquecemos que no mundo nós teremos provações. Eu lembro bem aqui do texto que está lá em Êxodo 33, versículo 12 a 16, tem uma frase que Moisés fala, que é preciosa. Ele diz assim: se a tua presença não for conosco, não nos faça subir daqui. Essa ideia de que não adianta conquistar sem Deus. Essa ideia de que é melhor estar no deserto com Deus do que na terra prometida sem Ele. Então a gente precisa ter essa compreensão que Deus é suficiente para a nossa vida. Deus é aquilo que nós precisamos, a despeito de tudo que está acontecendo ao nosso redor. E você vai ver ele pedindo: mostra a tua glória, nós queremos o Senhor aqui conosco, está difícil, está tendo esses problemas, estamos sofrendo, mas nós precisamos ver a glória de Deus. E eu fico pensando, né? Às vezes a gente precisa de alguns milagres para nos impressionar. Eu não sei se vocês têm essa mesma ideia, Axa, Pastor Saulo, Abel, mas muitas vezes a gente pede milagres, mas poucas pessoas pedem para conhecer a Deus. Vocês concordam comigo isso? Que tem muita gente pedindo milagre, eu quero ver a tua ação na minha vida, eu quero ver a tua glória, eu quero ver que o Senhor abra o mar, eu quero ver que o Senhor mande a nuvem para me proteger desse sol desgraçado, que o Senhor mande o calor à noite para me proteger do frio, das dificuldades. Mas poucas pessoas estão pedindo para ver Deus, conhecer Deus. Concordam comigo? Ter relação íntima, né, com Deus. E a gente não pode esquecer também que o deserto que o povo de Israel passou foi o próprio Deus que levou eles. Sim. O próprio Deus que conduziu eles. Exato. Não é? Como Abel falou, né? O próprio Deus. Você vai para a história de Jesus depois do batismo dele, foi o Espírito que conduziu ele para o deserto. Então, assim, a gente vê que é uma máxima, a gente pode até colocar. Minha conclusão é que é uma máxima. Quando você se aproxima de Deus, na condução da sua vida, ele vai te levar inevitavelmente para o deserto. E eu creio que a minha fé hoje é o resultado do que sobrou dos desertos que eu passei. A minha fé, frase boa, pastor. a minha convicção de Deus, a minha resiliência espiritual é o resultado do que sobrou dos desertos que eu passei, que eu vivenciei, que eu experimentei na minha vida. Então, eu não posso abominar o deserto, nem condenar o deserto. Talvez ele faça parte do plano pedagógico de Deus para me forjar em alguém que seja de fato e essência. Concorda com o pastor Saulo, Axa? Concordo. Inclusive, eu tenho um episódio na minha vida que é exatamente isso o que o pastor falou. Na época que eu fiz a minha primeira fase da OAB, foi uma época assim de correria. Eu tinha acabado de assumir a diretoria do Clube de Desbravadores, né? Foi Qual é o nome do clube? Clube Felinos, inclusive sigam nas redes sociais, Felinos DBV. Ok. Eu tinha acabado de assumir, né, o Clube de Desbravadores, meu primeiro ano como diretora, e foi justamente um campori da USEB. E nesse ano eu tinha também a primeira fase da OAB. Nossa, desafio. Total. Totalmente um desafio, porque assim, para quem é diretor, quem é diretor que estava ouvindo a gente agora vai me entender.
Porque o que cansa a gente é o preparo. Não é o Campori em si, é o preparo. Só que, coincidentemente, a minha prova seria em fevereiro e o Campori em junho. Então era perto, né, um do outro. Finalzinho de fevereiro, início de junho. E eu sentava e eu pensava assim, Deus, eu preciso estudar. Porque o Campori era um evento que ia acontecer, mas a minha prova era algo para minha vida inteira. Só que eu sentava e eu não conseguia. Eu não conseguia de jeito nenhum. Não conseguia estudar porque eu pensava no dinheiro que estava faltando e que, enfim, foi um desespero. 3 meses sem dormir. Quando eu digo 3 meses sem dormir, é literalmente sem dormir, acordando de madrugada. Eu não orava nem mais por mim, eu já orava pelo Campori, né? Então, foi assim, foi um desafio, né, para eu tentar me concentrar, tentar me dividir. Aí chegou um momento da vida que naquele momento, né, da minha vida que eu pensei assim, eu falei, olha, eu só vou entregar. Eu só vou entregar a Deus porque eu não tenho muito o que fazer, eu não estou conseguindo estudar. Depois de ter tentado resolver com as próprias forças, agora que eu não sei mais o que fazer, toma aí. Exatamente. Eu falei, eu não consegui estudar, mas eu sempre fui uma aluna muito aplicada, né? Sempre fazia muito resumos, tal. Aí quando chegou no dia da minha... E isso foi desesperador, porque eu comecei a acordar de madrugada, essa ansiedade começou a me despertar, a me tirar o sono. Então foram 3 meses consecutivos sem dormir. E tanto para o Campori, quanto para a faculdade, para a OAB, né? E aí, quando chegou no dia da prova, eu falei assim, Deus, seria uma vergonha te pedir ajuda, né? Até porque eu não me dediquei tanto. Mas eu peço que tudo que eu estudei, né, eu consiga colocar em prática. E, de fato, foi isso que aconteceu, porque eu fiz a minha prova numa tranquilidade tão grande, tão grande. E aí eu comecei a lembrar de coisas que eu estudei na faculdade. Eu lembrei da época da pandemia, de uma aula que teve, caiu justamente a pergunta que um aluno fez para o professor, essa pergunta caiu na prova. Então, assim, eu vi o poder de Deus agir ali e eu entendi que se você cuidar das minhas coisas, eu vou cuidar das suas. Amém. Milagres impressionam, mas somente a glória transforma. Nesse processo todo, você descobriu a glória de Deus e isso foi transformador para a sua vida. A gente precisa lembrar disso em meus desertos, que a glória de Deus ela vai nos transformar, porque eu fico imaginando o desespero diante de sair do Rio de Janeiro, descer lá para Minas Gerais, para realizar o Campuri, os custos de levar um clube não é barato, Não, você sair com um grupo grande e ainda a realização profissional. E Deus foi construindo isso em você. Mas a gente precisa lembrar disso, que os milagres eles vão impressionar sempre, mas somente a glória de Deus pode nos transformar. E a glória de Deus é uma glória de Deus que oferece perdão contínuo e oportunidade de recomeço. Quantas vezes nós não recomeçamos? Quando a gente olha ali para Êxodo 34, do versículo 1 ao 9, Deus manda escrever as tábuas de novo. Então ele dá a oportunidade do povo recomeçar de novo. E todos nós temos essas oportunidades que Deus vai dando enquanto nós vamos vivendo. O pastor Saulo trouxe uma frase tão forte e bonita, né? Foi o que sobrou, a minha fé foi o que sobrou dos desertos que eu passei. Quando a gente olha para isso, olhando para a nossa história, que lições nós podemos aprender, né? Com esse Deus do recomeço, especialista em recomeço. Não tem a questão da idade, não tem a questão da localidade, não tem a questão da profissão. Deus pode transformar tudo novo, de novo, mesmo quando o povo quebra a aliança, Deus reescreve ela e dá oportunidade para ele. Para um pouquinho e pensa você que está nos assistindo em casa, quantas vezes Deus não te deu oportunidade de recomeçar? Recomeçar no casamento, recomeçar na profissão, recomeçar na igreja, recomeçar no devocional, recomeçar um sonho que ficou para trás e que estava longe do caminho de Deus. Eu queria te trazer essa perspectiva de a gente olhar para Deus de um caminho diferente. Pastor Saulo, você consegue dizer em que momento da vida você conseguiu recomeçar de novo? Eu acho que vários momentos eu já passei por isso, né?
toda vez que a gente começa um ano novo, a gente recomeça. Acho que esse para mim é um ponto auge. Toda vez que eu começo um ano novo, Deus está me dando uma oportunidade nova. Um ano novo, uma experiência, uma oportunidade de viver uma experiência nova. Refletir nos votos que fiz e não cumpri, e talvez até reformulá-los, né? Ou prometer novamente, quem sabe. E é interessante, um dia eu ouvi uma frase, alguém dizer uma frase, né? Se você caiu, levante, nem que seja para cair de novo. Né? Boa. Levante, nem que seja para cair de novo. O importante, Não tá sendo valorizado a queda, né? Tá se Não, valorizando o momento entende? que você te então assim, dá o up. o que Deus vai considerar é a tua disposição de levantar, é teu desejo de sempre seguir adiante, sempre seguir avante, apesar de que a sua natureza pecaminosa lhe trai, apesar da sua insuficiência de fé, apesar da sua pequenez diante de um Deus tão grandioso para você prometer fidelidade, tá? Mas essa disposição de se erguer, de se levantar, ela sempre vai ser valorizada por Deus, tá? Essa persistência do homem, Deus valoriza muito isso, né? Abel, quando a gente se aproxima de Deus, alguma coisa muda na gente? Porque veja, Moisés estava ali lado a lado com Deus. Quando ele volta, o rosto estava diferente. Quando a gente se aproxima de Deus, você consegue dizer algumas características que ocorrem quando a gente está próximo de Deus, que muda na gente? Sim, eu acredito que muita coisa muda em nós. Desde o nosso ser, quando estamos no meio das pessoas, eles conseguem ver algo diferente em nós. Isso é resultado do relacionamento que nós temos com Deus. Quando nós temos relacionamento com Deus, nós somos diferentes, nós nos tornamos algo diferente de todos os outros. Na forma de falar, de olhar, na forma até de comer, né? Nós trouxemos algo diferente e mostramos para as pessoas que nós somos uma carta lida. E o que nós refletimos é Cristo que reflete em nós. Então, este relacionamento que nós temos com Deus, ou quando nos aproximamos a Deus, nós acabamos tornando um ser diferente daqueles outros que não têm a Deus. E gostaria também de dado muito interessante, essa lição acabou me lembrando de uma das lições de adultos, porque lá em Moçambique temos ou tem essa mania de estudar as lições de adultos, jovens assim como adultos estudam a lição de adultos. Quando cheguei aqui encontrei a lição de jovens, achei muito interessante. E numa das lições que passaram sobre esta questão, que mostrou o relacionamento que tinha Moisés com Deus. E esse diálogo que está no livro de Gênesis 33 é um diálogo muito interessante em que Moisés mostra que Deus é o seu amigo. Ele fala com Deus como seu amigo. Se o Senhor não estiver conosco, nós não seremos nada. Ele mostrou a dependência que tinha para com Deus. Nós não vamos sair daqui se nós formos a caminhar. Como nós seremos diferentes dos outros? Porque o que tornava o povo de Israel diferente era Deus. Se eles não tivessem Deus, eles não seriam diferentes dos outros povos. Seriam iguais aos outros. Seriam iguais aos outros. E aí Moisés mostra que nós não seremos diferentes dos outros se o Senhor não estiver conosco. E conseguimos ver aqui o papel do líder em frente ao seu povo. Moisés, mesmo depois de ter voltado quando estava, como nós vimos no episódio passado, ele encontra lá o bezerro, né? O povo todo, alguns deles adorando o bezerro. E ele ficou frustrado. Imagine Deus. Ficou ainda mais. Mas Moisés, ele volta a Deus, ele implora a Deus para que possa perdoar a este povo que desobedeceu a ele. Se fosse o Moisés do passado, Queria justiça, né? queria justiça. Eu anotei algumas coisas, a gente caminha agora para o fim, e eu queria compartilhar com vocês. Sabe, a intimidade com Deus muda o rosto, muda a vida, muda a história. A presença de Deus é a melhor bênção que nós temos. Glória, caráter, não espetáculo. Deus dá recomeço na intimidade e transforma a gente. Hoje Deus quer dar mais do que vitória para todos nós. Ele quer dar sua presença. Mais do que sinais, ele quer dar o caráter dele. E isso é testificado e testemunhado
na lei dos 10 mandamentos. Mais do que respostas, ele quer renovar a sua aliança conosco. E eu pergunto para você que está nos assistindo no final dessa temporada, você está disposto a buscar a glória de Deus acima da sua glória? Buscar uma intimidade maior do que o desejo de milagres, maior do que o posicionamento de uma vida de sucesso neste mundo, uma vida de sucesso que te promove a um outro mundo? Eu convido a todos vocês desse podcast, ao final de uma jornada com o povo de Israel, a refletir sobre o que Deus está trabalhando na nossa vida. Porque Deus está, assim como fez no povo de Israel, fazendo com a gente na nossa história. A partir dos desertos que passamos, a partir das dificuldades que enfrentamos, a partir da transformação que a nossa vida ao lado dele gera, para que a gente possa ser o povo da luz e anunciar a sua breve volta. Eu peço ao pastor Saulo que nos abençoe mais uma vez, pedindo a bênção do Senhor, porque chegamos ao fim de uma temporada, onde existe um Deus que quer estar intimamente ligado com os seus filhos, para poder salvá-los, e por isso fez tantas coisas de libertação. Pastor, peço a bênção por esse último episódio dessa temporada, porque daqui a pouco a gente volta com a nova temporada em estúdio novo, com equipamentos novos, em um local novo, para poder compartilhar a esperança ao máximo de pessoas possíveis. Bênção, bênção, bênção. Oremos. Gratidão, Senhor, porque nós sabemos que Tu és um Deus de misericórdia, que não imputa em nós o nosso pecado, a nossa transgressão, mas é um Deus misericordioso. É um Deus que nos convida, Senhor, a sempre nos assemelharmos a Ti em caráter, em amor. Por favor, Senhor Deus, que a Tua glória se revele diante de cada um de nós, cada dia. Que sejamos, Senhor Deus, um reflexo da Tua misericórdia e da Tua graça. Te pedimos a Tua bênção e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém, amém e amém. Obrigado, Axa, por estar conosco. Pastor Saulo, muito obrigado por ser nosso líder espiritual nesse podcast. Abel, que bom que você saiu de Moçambique e veio para o Brasil. E a você que acompanhou essa temporada, que foi a primeira deste podcast, o início. A gente se encontra, mas faz algo. Compartilha o que você está aprendendo aqui, compartilha o podcast com o máximo de amigos possíveis, nos siga, curta, faz isso que vai ajudar bastante o Evangelho e o algoritmo, entender que a gente está crescendo e querendo alcançar o máximo de pessoas possíveis. Tá bom? Fica por aí, um grande abraço e a gente se encontra no Além do Sábado.